Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Hoje nesse vídeo eu quero passar para você 5 versículos que falam sobre a adversidade, E nós vamos fazer aí comentários a respeito de cada um desses versículos e tenho certeza que essa mensagem vai te abençoar de maneira grande e poderosa, ok? Glória a Deus! Então vamos a esse conteúdo de hoje. Bom, o primeiro versículo que eu quero passar para você se encontra aqui no livro de Salmo, capítulo 102, versos 1 ao 2, e diz assim: Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o teu rosto quando eu estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Aleluia. Então, ele já começa dizendo, ouve a minha oração, e a oração é justamente o meio pelo qual eu e você podemos falar com o nosso Deus. É o meio que tiramos alguns minutos para render graças ao Senhor, para adorar o Espírito Santo, que nós clamamos por socorro, por abertura de portas, para que Ele opere milagres. É tudo por meio da oração. A oração deve ser feita em todo o tempo. Na verdade, nós poderíamos colocar um limite mínimo, de pelo menos orar 3 vezes ao dia, É igual quando passa a receita de remédio, Olha, você tem que tomar 2 comprimidos ao dia. É assim que funciona? Então a oração nós deveríamos fazer no mínimo 3 vezes ao dia. E daí para mais. Quanto mais oração, mais poder, mais abertura de portas. Quanto mais oração, mais direcionamento para a nossa vida nós vamos tendo. Ok? Então nós temos que orar. E aí ele diz: chegue a ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. A única coisa que pode fazer com que o rosto do Senhor esteja escondido de nós é o pecado, a iniquidade. É isso que faz com que o rosto de Deus fique escondido de nós. Então o salmista disse: não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Então tem momentos em nossa vida, meu irmão e minha irmã, que a nossa oração precisa de uma resposta imediata, Praticamente tem situações em nossa vida que a gente ora e já deseja ter a resposta no mesmo segundo daquela oração, porque realmente são petições assim urgentes que nós colocamos diante do Senhor. Só que nós sabemos que tudo é no tempo de Deus. O tempo de Deus pode ser hoje, pode ser amanhã, depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, ou até mais. É tudo no tempo de Deus. Mas enquanto não chega a resposta, se nós nos mantivermos na confiança do Senhor, Ele estará nos guardando, nos protegendo, nos livrando, provendo em nossa vida, até que se realize aquilo que nós estamos clamando ao Senhor. É necessário que a gente entenda também que existem orações de curto, médio e longo prazo com relação à resposta da mesma. Ok? O segundo versículo é Salmo 34, verso 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Se alguém falou para você que pelo fato de você ser um cristão, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e por esse motivo você jamais passará por lutas ou adversidades, sinto muito em te dizer, mas se você acreditou nisso, você caiu no conto do vigário. Porque, meu irmão e minha irmã, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, olha só o término desse versículo, Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nos momentos das dificuldades, das tribulações, se nós ficarmos cabisbaixos, olhando somente para aquela situação negativa, fixando os nossos pensamentos, em derrotas, em fracassos, em desânimos, certamente não alcançaremos a vitória, certamente a porta não vai se abrir, o milagre não vai acontecer, a resposta não chegará. Nós precisamos manter a nossa mente, o nosso coração em Cristo, nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, para que possamos alcançar aquilo que estamos clamando ao Senhor. Agora, fato é, meu irmão, que o justo de Deus, ainda que ele esteja obedecendo a Deus, andando nos estatutos do Senhor, a Bíblia está dizendo que o justo, ou seja, aquele que pratica a justiça, que pratica aquilo que agrada a Deus, ele passa por muitas adversidades.
Mas olha o final desse versículo. Mas o Senhor o livra de todas. Deus não vai deixar ele ser envergonhado, ele ser confundido. Ainda que possa demorar um tempo, 2 tempos ou até 3 tempos, ele não será envergonhado. Embora às vezes pode parecer que está demorando, até mesmo tem pessoas criticando a nossa vida, duvidando da nossa fé, duvidando do nosso ministério, colocando em questão até mesmo o nosso Deus. Mas fato é que se nós passarmos por cima de todas essas coisas, nós veremos o cumprimento dessa palavra. A palavra do homem cai no chão, falha, não se cumpre, mas a palavra de Deus, ela não cai no chão e ela se cumpre. Glória a Deus. Vamos ao 3º versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, dos versos 3 ao 4. Então, sabe essa luta que você está passando aí, meu irmão e minha irmã, que eu estou passando? Veja bem, nós devemos perseverar, nós vamos alcançar a vitória, e através dessa luta que nós teremos a vitória, ou que já tivemos a vitória, servirá como um consolo para aqueles que Deus vai colocar na nossa frente, na nossa vida, e que estão passando pelas mesmas coisas que de repente nós passamos, ou que estamos passando, porém estamos tendo vitória, para que então possamos consolar o coração dela, dizendo que Deus também vai dar a vitória para ela, assim como deu para mim e deu para você, E com certeza, essa palavra que você vai dar para aquela pessoa vai queimar no coração dela, porque vai vir lá do alto para a vida dela, em nome de Jesus. Assim como em qualquer outra área. Alguém vai vir com dificuldades na área da saúde, ou em qualquer outra área, na área espiritual, você vai saber exatamente como conduzir ela na direção da palavra de Deus aqui. Glória a Deus. Veja que tudo que acontece em nossa vida, nada é desprezível, mas tudo terá um proveito lá na frente. Por isso que a palavra de Deus também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que coisa tremenda isso. Amém? Se atenta nisso aí, meu irmão e minha irmã. O 4º versículo está em Hebreus capítulo 12, verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Eu não sei se você tem filhos pequenos, ou até mesmo filhos grandes, Eu tenho 2 filhos agora na fase da adolescência, E quantas vezes nós, mesmo amando os nossos filhos, nós em alguns momentos não chegamos e disciplinamos a cada um deles. Não é verdade? Quantas não foram as vezes que de repente nós tivemos que dar certas correções que foram duras, mas que foram necessárias, mas aprenderam com isso. E a mesma coisa Deus com relação à nossa vida. Às vezes pode ser que muitos de nós estamos passando por coisas, por adversidades, por tribulações, e aquilo está sendo exatamente o tratamento de Deus para a nossa vida. É o tratamento do Senhor. E Deus, Ele sabe exatamente como faz a obra na nossa vida. Muitas das vezes nós não entendemos as coisas, mas Deus, Ele sabe trabalhar. Ele é a própria sabedoria. Ele sabe como deve corrigir o seu filho que Ele ama. E isso acontece para que nós participemos da sua santidade e ainda possamos dar muitos frutos lá na frente, que glorifiquem o nome dEle. Então, antes de Deus entregar coisas tremendas para mim e para você, Ele vai nos corrigir nas áreas em que nós estamos deficientes, para que, ao entregar as suas bênçãos para nós, nós não venhamos a estragar tudo ou a se perder, ok? Mas o principal motivo da correção é que, em primeiro lugar, estejamos alinhados com os propósitos do reino, porque a santificação nos levará à vida eterna. É como diz aquela palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Deus é tremendo, e Ele como Pai corrige a cada um de nós, porque Ele nos ama. Na hora não é nada bom, mas lá na frente, com certeza, nós estaremos entendendo o agir de Deus. O 5º e último versículo é Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda. Se alegrar na esperança. Então, enquanto não se concretiza a promessa de Deus na nossa vida, nós devemos nos alegrar,
Porque quando nós nos alegramos na esperança de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, quando nós nos alegramos, estamos mostrando para o Senhor que temos fé de que Ele vai realizar. Então, essa fé, que é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que não se vê, está em nosso coração, isso produz alegria. A alegria na esperança de que Ele vai fazer. Então, a palavra está dizendo, alegrem-se na esperança, porque nós temos a fé de que Ele vai fazer o que está escrito, de que Ele vai fazer aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Pode ser hoje, amanhã ou depois, não importa, mas vai acontecer, né? Aí me lembro até mesmo daquela palavra de Romanos capítulo 4, onde fala que Abraão, mesmo estando com a sua idade avançada, a Sara que não podia ter filhos, ainda assim a Bíblia diz que ele dava glória a Deus, porque ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera, né? E ele não esmoreceu em sua fé, mas ele dava glória a Deus, crendo que Deus iria fazer o que tinha prometido. E essa é a fé que nós devemos ter. Essa é o exemplo de fé que nós devemos nos apoiar, né? Aí ele fala, sejam pacientes na tribulação. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, né, as coisas. Mas a verdade é que quando nós tentamos resolver do nosso jeito aquela tribulação que parece que está demorando para ser resolvida, quando a gente tenta fazer da nossa maneira, sai tudo errado. E mais ainda, a gente sai do propósito de Deus. Então, nós temos que deixar que Deus resolva aquela situação. Claro que tem coisas que nós podemos fazer que Deus não vai fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, e só Deus pode, nós temos que aguardar com paciência. E se nós procurarmos atalhos fora da direção de Deus, com certeza aquilo vai se transformar em muitas dores em nossa vida. Então por isso que a palavra está dizendo que nós devemos ser pacientes na tribulação. E por último, perseverem na oração. Ah, meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui praticamente está alinhado com os 5 versículos, né, que nós estamos lendo aqui nessa mensagem de hoje. É perseverar na oração. É orar em todo o tempo. E orar principalmente, meu irmão e minha irmã, agradecendo pela vitória. Porque lá em Marcos capítulo 11, diz assim, né? E tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Então aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, nós devemos perseverar. Perseverar. Essa é a chave da resposta, né? É o caminho da resposta. É a perseverança na oração. Glória a Deus. Bom, eram esses 5 versículos que eu queria passar para você. Peço que você medite profundamente cada um deles, porque ainda vai sair muita bênção para você. E se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos. E eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive. E até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.